Oi pessoal, nessa aula número 16 eu vou estar resolvendo então a questão número 5, né? Questão número 5 da lista 5, atividade 5. Essa é uma questão semelhante à questão 4, se vocês olharem, né? Um corpo é solto a partir do repouso, então a velocidade inicial já é zero, do topo de um edifício de 80 metros de altura, desprezando a resistência do ar e adotando no caso, o valor da aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda até o solo e o módulo da velocidade com que o corpo atinge o solo. Quando ele fala o módulo, é o valor absoluto, sem se preocupar com o sinal, né? Mas como a gente sabe que é um movimento de descida, essa velocidade tem que ser negativa, certo? Então vamos lá, a gente já leu o problema, vamos pegar os dados do nosso problema, certo? Os primeiros dados que a gente tem, né? A velocidade inicial, que é zero, por quê? Porque o objeto foi abandonado, né? Ele saiu do repouso, então ali é zero. Segundo dado, a altura do edifício, né? A altura inicial, H0, 80 metros. Terceiro dado aí, o valor da aceleração gravitacional que a gente usa, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Depois, a primeira pergunta, né? O tempo de queda, que é uma incógnita que a gente tem que correr atrás. E a segunda pergunta, o módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade quando ele, momentos antes de atingir o solo. Logicamente, quando ele atinge, a velocidade vai ser zero porque ele vai parar. Então vamos lá, a gente já fez uma análise dos dados, já pegamos os dados aqui. Vamos aproveitar aquela figura, do exemplo anterior, que é um corpo sendo solto a partir do repouso, de um topo de um edifício. Então aqui é a mesma coisa. A nossa figura está aí, eu sugiro que vocês façam lá no caderno também, certo? Isso aí a gente tem que sempre estruturar o nosso problema de física dessa forma, né? Nesse primeiro momento, primeiro ano do ensino médio, é interessante que vocês façam a situação assim, parecendo, de forma bastante visível para vocês, principalmente em cinemática, Bom, o nosso sistema de referência, que é o solo, então botar uma linhazinha ali, e esse solo então vai ter a altura inicial zero, certo? O nosso prédio, o nosso prédio tem uma altura de 80 metros, certo? Então ali, 80 metros. E a solução? A gente tem três equações. A primeira equação, função horária da velocidade, que a gente já conhece. A segunda, função horária da posição, para MRU, V, que também já conhecemos. E a terceira equação, que é a equação, independente do tempo, a equação de Torricelli. Bom, qual dessas a gente vai trabalhar? Se a gente analisar aqui, ele pede, primeira coisa, determine o tempo de queda. Então, se eu quiser pegar essa equação para determinar o tempo de queda, eu preciso saber a velocidade final. Então, essa equação aqui, se eu pegar inicialmente para trabalhar, eu vou ter problemas, porque eu não sei a velocidade final com que essa pedra chega aqui, um corpo, e também não vou saber o tempo. Então, vou ter duas incógnitas aí na mesma equação. Aí eu teria que usar a equação 1 e a equação 3 simultaneamente aqui, para mim conseguir achar esse V aqui, porque os outros dados aqui eu até saberia, nessa equação. Então, a gente pode até estar fazendo isso, depois. Bom, vamos lá, vamos pegar a equação número 2 e vamos resolver o item A, que é o tempo de queda. Essa equação me dá o tempo, em função da altura, altura final, altura inicial, velocidade inicial e a gravidade. Essa altura, inicial é 80, aqui final é zero. A velocidade inicial ele é zero porque ele é solto a partir do repouso. Então é um probleminha bem simples, bastante tranquilo de ser feito. A gente já tinha feito um anterior, que é o número 4, bem semelhante a esse. Então ali vai ser 80, zero, como eu falei para vocês, aqui vai dar zero, porque 0 vezes t é zero, e ali 10 por 2 dá 5. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Aí vocês vão isolar ali aquele t ao quadrado, então passa ele dividindo, 80 dividido por 5 dá 16, e aí tira a raiz agora dos dois lados. Raiz de 16 e raiz de t ao quadrado. A raiz de 16 é 4 e a raiz de t ao quadrado é o próprio t. Ou seja, essa pedra levou 4 segundos, 4 segundos aqui, para chegar até o solo, Então essa é a ideia. Bom,
Vamos lá para o item B, né? Vou chamar de item A, esse aqui que era o tempo de queda, agora o item B que é o módulo da velocidade, ou seja, vamos pensar só na velocidade, né? Velocidade com que o corpo atinge o solo. Então vou lá. Para fazer o item B, a gente vai recorrer a essas três equações aqui e a gente pode ter dois caminhos. O primeiro caminho, que seria o mais simples, é esse aqui, ó, pegando a primeira equação. Por quê? Porque a velocidade inicial é zero, o g é menos 10 e o tempo de queda aqui, ó, é 4. Então é tudo tranquilo, né? Então se eu pegar aquela equação ali para trabalhar, isso vai me dar o valor de menos 40 metros por segundo. Tá? Bom, de repente o aluno vai pensar assim, professor, como é uma velocidade e tal, né? Eu não poderia usar outra equação? Pode. Então a gente pode usar uma outra alternativa. Então eu vou botar aqui, ó, alternativa B, né? Sendo feita de forma diferente, né? A solução do item B. Vamos pegar a equação número 3, equação de Torricelli, está ali ela, independente do tempo. Né? E o que a gente vai fazer? Tem que abrir esse ΔY aqui, não é só chegar aqui e botar 80. Já disse para vocês, se vocês botar 80 aqui, simplesmente vai dar problema na hora de tirar a raiz. Então, a solução para a gente resolver isso é a seguinte: a velocidade final com que ele chega aqui, lá embaixo a gente não sabe, vamos atrás desse resultado. Inicial é zero, porque ele é solto do repouso, né? O g é menos 10, já está o menos aqui na frente na nossa equação. E o ΔY é aquela variação entre a posição final e a inicial. Final aqui é zero e inicial aqui é 80. Né? Então isso vai dar dentro do parênteses o valor de menos 80. E é bem diferente de se eu colocar aqui só 80. Então tem que colocar com o sinalzinho de menos aqui, para esse menos com esse menos ficar mais. Então vai ser 20 vezes 80 que dá 1600. E aí a gente tira a raiz desse 1600, vai me dar uma velocidade aqui, ó, de menos 40. Né? Obviamente ele não pede o valor ser mais ou menos, ele pede o módulo, né, no exercício. O módulo é valor absoluto, certo? Na matemática é trabalhado bastante com o módulo, né? Mas como a gente sabe que a velocidade aqui é para baixo, né, então a gente já sabe que é menos 40. Vocês estão vendo que os resultados aqui, independente da forma como a gente vai buscar esses valores, ó, eles têm que ser iguais, né? Então são resultados absolutamente iguais, usando caminhos diferentes, tá, pessoal? Então esse é o exercício número 5 aí que eu estou apresentando para vocês. Tá dando suporte aí, tá dando uma ideia para vocês, né, para a gente poder, é como se fosse uma lista de exercício que eu estaria propondo essa lista, pedindo para vocês fazer, e aí depois vocês vão assistindo, né, o vídeo 16, o 15, o 14, ou seja, o vídeo que corresponde à resolução de cada uma das questões. Aí até dando uma olhada se vocês acertaram ou não, para posteriormente vocês conseguirem fazer um trabalho que eu vou estar sugerindo, certo? Então até a aula número 17 aí com o exercício número 6 aí.